O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que a prisão de Braga Neto se baseou em novas provas obtidas pela Polícia Federal. Na decisão, Moraes afirmou que o depoimento prestado por Mauro Cid, então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, aos investigadores, no dia 21 de novembro, apresentou elementos que permitem caracterizar a existência de conduta dolosa de Braga Neto, no sentido de impedir ou embaraçar as investigações em curso. Moraes incluiu na decisão um documento encontrado pela Polícia Federal na sede do Partido Liberal, o PL, partido de Bolsonaro. O documento estava na mesa do coronel Flávio Botelho Peregrino, então assessor do general. O registro mostra a tentativa de busca por informações da delação de Mauro Cid. São perguntas que, segundo a PF, teriam sido respondidas por Mauro Cid a respeito da colaboração. Na operação de ontem, a PF também apreendeu celulares e dezenas de pendrives com o coronel Peregrino. O conteúdo já está sendo analisado. De acordo... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de dezembro de 2024. São 11 horas da manhã. A Polícia Federal já fez a extração do conteúdo dos celulares e dezenas de pendrives que foram apreendidos com o coronel Flávio Botelho Peregrino, assessor de Braga Neto. A postagem de Jair Bolsonaro após a prisão de Braga Neto, ocorrida no sábado, é vista por militares como um aceno para que o general não faça delação premiada. Porém, não adiantará muito, porque a Polícia Federal já achou o caminho de novas provas que implicam o ex-presidente e outros em novos crimes e reforçam suspeitas nesses crimes já conhecidos. Por conta disso, uma operação de guerra foi montada na extrema-direita para blindar Bolsonaro. Pesquisa Quest recente mostra que a desmoralização dele, que está em curso, está eliminando a força de políticos como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que na pesquisa Quest aparecia perdendo até para Fernando Haddad. Uma das vertentes mais promissoras de investigação é contra o pessoal do agro, que é suspeito de ter dado dinheiro para Braga Neto montar o plano golpista intitulado como Punhal Verde e Amarelo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? Questionou Bolsonaro logo após a prisão de Braga Neto. Na verdade não foi tão logo, né? Muitas horas depois, mas ainda no sábado ele deu essa declaração. O Bolsonaro rompeu o silêncio de ataques a Moraes após a ampliação da artilharia contra a prisão de Braga Neto. O núcleo duro ligado ao ex-presidente ainda tem manifestações tímidas sobre o assunto, mas estão aumentando os ataques à Polícia Federal, ao Alexandre de Moraes, por parte dos bolsonaristas. O aceno de Bolsonaro é visto como recado para Braga Neto não delatar. Na visão de investigadores integrantes do Judiciário, possíveis penas em caso de condenação pressionam não só o Braga Neto, como o general Mário Fernandes, os dois primeiros de 6 generais que foram indiciados pela Polícia Federal e que já estão presos. Houve reuniões, mas não levaram a ação, diz Mourão, outro que tenta descaracterizar a gravidade do que foi descoberto. Embora admita que existiu, agora ele admite que existiu pensamento de ruptura entre militares. E o Mourão minimiza, diz que o Exército teve atitude correta e elogia o ministro da Defesa de Lula. Porém, o fato é que a tentativa de golpe não foi só um pensamento. Há provas concretas que toda essa história que esses aliados e ex-aliados de Bolsonaro tentam construir não consegue explicar. O partido Bolsonaro esqueceu o Braga Neto para blindar o Bolsonaro.
Por quê? Porque essa pesquisa Quest, minha amiga, meu amigo, que saiu na semana passada, ela mostra que sem o Bolsonaro, como eu já havia dito muitas vezes aqui, depois que prenderem, desmoralizarem e prenderem o Bolsonaro, porque o processo é esse, é desmoralizar e prender. Desmoralizar primeiro para depois ficar mais fácil prender. Hoje, se houvesse um pedido de prisão preventiva de Bolsonaro, não haveria o que haveria se tivesse sido preso 6 meses atrás. As ruas seriam tomadas por bolsonaristas, iria haver um monte de tumultos, e agora, com a situação do Bolsonaro com perda de popularidade que a pesquisa Quest mostrou, já se pode prever que não haveria a mesma comoção entre os seguidores dele, né, o gado bolsonarista. O pessoal do agro está na linha das investigações por ter dado dinheiro para os executores do golpe. Investigadores acreditam que o montante transportado por Braga Neto nas tais caixas de vinho entregue ao Major Rafael de Oliveira foi usado para compra de celular com dinheiro vivo. E a Polícia Federal começa a ser acusada de ter agido politicamente. Por exemplo, um advogado de um dos militares presos, o Aparecido Portela, diz que a Polícia Federal não tem provas, que é tudo politicagem. Esse Aparecido Portela, ele era suplente da senadora bolsonarista Tereza Cristina, e ele era o arrecadador de Bolsonaro, e essa prisão desse sujeito é vista como uma das com maior potencial para causar danos a Bolsonaro, porque a hora que o sujeito vê que ele vai, veja, um homem que deve ter aí seus 50 anos, no mínimo, talvez até mais, uma pessoa como essa, ficar, por exemplo, pegar uma pena de 30 anos, que é o que se prevê para os militares mais graúdos, isso é o fim da vida do sujeito preso, né? Ele, tudo bem, ele pode sair em 5, 6, 7 anos, mas depois de tanto tempo na prisão, o sujeito vai sair arrebentado, é muito idoso já, não é? Talvez saia e morra. A investigação do golpe, portanto, não se encerra com o indiciamento de Bolsonaro. O argumento do Bolsonaro foi o de que como é que se prende alguém preventivamente por obstrução da justiça se a justiça já concluiu as investigações? Isso é conversa fiada, não encerrou nenhuma investigação. As investigações sobre o plano de golpe de Estado não se encerram com a prisão de Bolsonaro. Ele foi indiciado em novembro pela Polícia Federal e agora o que terminou foi uma fase da investigação, a fase inicial da investigação. Mas a investigação continua, é que a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e mais 36, porque já reuniu até aqui provas suficientes para indiciá-los. Mas outros indiciamentos virão e as investigações continuam. Continuam porque as muitas provas produzidas pelos envolvidos no golpe estão indicando o caminho de novas investigações. Dezenas de pendrives foram apreendidos com Flávio Botelho Peregrino, principal assessor do general Walter Braga Neto, e segundo fontes da Polícia Federal, são o melhor caminho no momento para ampliar as investigações. O Braga Neto ainda buscava dados sigilosos e dezenas de pendrives dão novas pistas sobre financiadores. O que motivou a prisão do general Walter Braga Neto é que ele seguia buscando informações sobre dados sigilosos para, usando a sua rede de contatos, interferir no processo. O outro motivo é que é a informação de que ele entregou uma sacola com dinheiro, seriam 100 mil reais, aos Kids Pretos, que eram a tropa de elite que ia matar Lula, Alckmin e Moraes.
ele se colocou na mesma posição dos demais executores que foram presos há semanas. A Polícia Federal já fez a extração do conteúdo dos celulares apreendidos e vai também agora examinar as dezenas de pendrives, e o fato é que com esses dados já coletados, já existem, segundo essas fontes da Polícia Federal, novas provas de novos crimes envolvendo Jair Bolsonaro e outros. Veja só, como se não fosse suficiente o que já se tem, vem mais uma avalanche de novos crimes por aí. Chega a ser inacreditável. A gente se pergunta quando vai terminar de aparecer mais coisas que Bolsonaro fez. Parece que não tem fim. É um saco sem fundo de crimes e abusos cometidos pelo ex-presidente. A prisão de Braga Neto, segundo analistas, revela erro de cálculo de risco comum em tentativas de golpe. Os conspiradores de 2022 superestimaram o contexto para um golpe e erraram no cálculo de risco de punição. Basicamente é isso. A lide dessa matéria, ela já explica o que é que acontece. Eles acharam que havia um contexto favorável para dar o golpe, porque para você dar um golpe e o golpe dar resultado, é preciso uma série de quesitos reunidos. Por exemplo, que haja uma grande disposição na opinião pública para aceitar o golpe. É preciso que você tenha um apoio muito sólido de pelo menos países-chave, como os Estados Unidos. Porque se a comunidade internacional não te apoiar, realmente o golpe acaba caindo. E foi isso, basicamente, o que aconteceu. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes foi ontem a um show do Caetano Veloso e da Maria Bethânia e levantou aplausos a si mesmo e um coro de sem anistia. O Moraes foi ovacionado no show de Caetano Veloso e Maria Bethânia neste domingo em São Paulo, no estádio do Palmeiras. O magistrado da corte viu o espetáculo de um camarote, mas também foi ao camarim conversar rapidamente com os músicos baianos antes do show. O Alexandre de Moraes está num grande momento aí de herói da resistência, né? Ele realmente, sem ele, o Brasil não teria se livrado da extrema-direita, e esse homem vai entrar para a história. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.